Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, mais uma semana. Tá ok? Continuamos no mesmo capítulo. Vamos ver agora hoje polígonos semelhantes. Quando é que polígonos são considerados semelhantes? Claro, tem algumas propriedades. E vamos ver também especificamente os triângulos, né? Os triângulos, para serem considerados semelhantes, eles se encaixam em três casos que a gente vai ver nessa aula também. Então vamos primeiro entender o que seria um polígono semelhante, para que depois a gente possa ver as propriedades, tá? Então vamos aqui, eu tenho dois polígonos. Aqui eu tenho o polígono ABCD com ângulos e lados. Aqui eu também tenho o outro polígono, A', B', C', D', com ângulos e lados também. Só que note, se eu tiver polígonos onde os ângulos são semelhantes e eu tiver uma razão entre os lados desses polígonos iguais, eu posso dizer que estes polígonos são semelhantes. Primeiro eu tenho que ver se os ângulos são proporcionais. O que seria isso? Aqui ele utilizou linhas para indicar que o ângulo D é proporcional a esse D' é proporcional a esse D. Note, é só um risquinho, aqui também é só um risquinho. O ângulo do A', aqui eu tenho 4 risquinhos, é proporcional ao ângulo A. Também tenho 4 risquinhos. Assim como o B' é proporcional ao outro B, que tem 3 linhas, e o ângulo C' é proporcional ao ângulo C. Se fosse trocar para números, se aqui o D fosse 60, se o D' fosse 60, o D teria que ser 60. Se o A' fosse 30, o A também tem que ser 30. Então, a primeira situação é, eu tenho que ter os ângulos do polígonos iguais, tá ok? Agora vamos para os lados. Os lados, não propriamente dito, tem que ser igual para me dizer que o polígono é semelhante. Ele tem que ter uma razão proporcional. O que seria isso? Vamos aqui ver. O lado, se eu pegar aqui o AB, ele tem que ser proporcional ao A', B', né? Porque o AB está para A', B'. Assim como, se eu pegar aqui AD, tem que ser proporcional ao A', D'. Assim como, se eu pegar aqui CD, C' por CD tem que ser proporcional. Como é que eu vou fazer esse cálculo, professor? Da seguinte maneira. Aqui no livro, no finalzinho aqui do slide, tem, ó, AB tem que estar dividido por A', B', assim como BC tem que estar por B', C', o CD tem que dar por C', D', assim como o DA tem que dar por DA, D', A', ok? Então vamos substituir os valores. O AB vale quanto? AB vale 3,8, então coloco aqui 3,8. Assim como A', B', 5,7. Então tá aqui, ó, 3,8 dividido por 5,7. Agora o BC e o B', C'. Aí o BC vale quanto? Ó, BC vale 4. Então eu coloco aqui 4 dividido C', B', 6. Então eu coloco aqui 4 dividido por 6. Da mesma forma, CD vale quanto? O CD é 2,4 e o C', D' vale 3,6. Então tá aqui, ó, 2,4 dividido por 3,6. E por último o DA vale aqui 2 e o D', A' vale 3. Então fica 2 sobre 3. Ótimo. Note que são valores diferentes, mas aqui se eu encontrar uma proporção, eu posso dizer que esses valores são, que esses polígonos são semelhantes, tá ok? Então, o primeiro caso, eu tenho que ter os ângulos iguais. O segundo caso, eu tenho que encontrar uma proporção entre os lados do polígono. Se eu encontrar uma proporção, eu digo que eles são semelhantes. Mas a gente vai ver um exemplo mais na frente, vai ficar mais claro com outros valores, ok? Então vamos aqui, ó. Exemplo. Verifique e responda se os triângulos são semelhantes. Primeiro eu tenho que olhar os lados. Então os lados aqui são iguais, ó. No ângulo B, uma linha aqui, uma linha. No ângulo C, aqui 3 linhas, aqui no T 3 linhas. E no A 2 linhas, 2 linhas. Beleza, os ângulos estão batendo. Agora eu vou ver se eles são semelhantes com os lados. Então CB tem que ser proporcional ao TS.
Assim como o AB tem que ser proporcional a 2,5 e o AC tem que ser proporcional ao RT. Então tá aqui, eu vou fazer essa relação. Ó. AB para RS, AC para RT, BC para ST. Então eu vou substituir, vai ficar 5 dividido por 2,5, 3 dividido por 1,5 e 4 dividido por 2. Note que quando eu fizer essa divisão, pessoal, eu sempre vou encontrar 2. Então, ó, 5 dividido por 2,5, 2. 3 dividido por 1,5, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, se eu encontrar a mesma divisão nessas relações de todos os lados, aí eu digo, esses triângulos são semelhantes, esses polígonos são semelhantes, ok? Então, basta fazer uma divisão entre os lados correspondentes, ok? Acredito que tenha ficado mais claro do que o exemplo anterior. Então, basta eu fazer a relação e dividir. Se tiver igual, são semelhantes. Se por acaso aqui, ó, 5 dividido por 2,5 deu 2. 3 dividido por 1,5 deu 2. E por acaso aqui fosse um 6, 6 dividido por 2 deu 3, aí não, esse triângulo não é semelhante. A divisão da relação dos lados tem que dar iguais para todos. Ok? Então vamos ver aqui os casos de semelhança para um triângulo. O triângulo, ali a gente viu para um polígono, né? Tem que obedecer aquelas regras, os ângulos congruentes, aí eu faço a relação entre os lados. Se der uma relação de todas as razões der iguais, são semelhantes. Para o triângulo, não. Eu tenho um caso de semelhança em 3 casos. O primeiro caso é ângulo-ângulo. Ou seja, se eu tiver 2 ângulos iguais, eu posso dizer que são semelhantes. Aqui eu tenho ó, ABC, A', B', C'. Independente dos lados e desse último ângulo aqui. Se esses 2 ângulos forem iguais, eles são semelhantes. Então, assim, ó, se aqui no A fosse 60 e no B 30, aí no A' aqui fosse 60 e no B' fosse 30, são triângulos semelhantes, independente dos lados ou independente do terceiro ângulo, tá ok? Este é o primeiro caso. O segundo caso é lado, ângulo, lado. Então, vamos lá. Eu tenho que ter um lado, um ângulo e um outro lado iguais para serem considerados semelhantes, tá? Então, note que aqui eu tenho C, o lado C, o lado A, o lado B. Aí aqui eu tenho C', B', C', A' e B'. Se eu tiver esta ordem, se o C estiver por C', esse ângulo aqui, ó, B, estiver por B', e esse lado A estiver por A', forem algo semelhantes, quando eu falo semelhantes, são iguais, independente do outro lado, independente dos outros 2 ângulos, eu posso dizer que são semelhantes, ok? Correspondentes, proporcionais, é a mesma coisa, tá? Então, é o segundo caso, lado, ângulo, lado. Então, vamos ver o último caso. O terceiro caso é o mais óbvio, né? Lado, lado, lado. Se eu tiver os 3 lados iguais, posso dizer que são proporcionais, né? São iguais. Porque se os 3 lados forem iguais, consequentemente os ângulos também serão. Então, eu preciso me preocupar apenas com os lados, tá ok? Então, em caso de semelhanças, tem 2 formas. Se for um polígono, eu tenho que ver se os ângulos são iguais e fazer a razão entre os lados. Se as razões derem iguais, são semelhantes. No caso de um triângulo, eu tenho esses 2 casos aqui, esses 3 casos. Ângulo, ângulo, são semelhantes. Lado, ângulo, lado, semelhantes. Lado, 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 também são semelhantes. Ok? Ficamos por aqui, vai ter uma atividade, qualquer dúvida, estou aqui para tirar. Até mais. Até a próxima aula.